Capítulo 8 do livro Anjos em Missão. O título é Você está coberto. Toda vez que eu falar a palavra coberto, estou me referindo a protegido, guardado, salvo, seguro. Repetindo o título do capítulo, Você está coberto. Palavras introdutórias que expressam o conteúdo de todo o capítulo. Abro aspas para as palavras do pastor Roland Buck. Sentei-me colado à minha cadeira, incapaz de me mover. O mesmo esplendor divino que brilhou no rosto de Moisés depois de 40 dias com Deus, multiplicado 100 vezes desde uma eternidade na presença de Deus, fluía do ser de Gabriel e literalmente me engoliu. Sua palavra e seu toque trouxeram de volta minha força. Eu chorei, e você também vai chorar ao descobrir a beleza desta mensagem que ele trouxe diretamente do coração de Deus. Fecho aspas para as palavras introdutórias do pastor Roland Buck. Abro aspas para as palavras do pastor Roland Buck. A mensagem da expiação é uma mensagem tremendamente poderosa e libertadora para os cristãos. É uma mensagem que está incluída no plano de desdobramento de Deus para hoje e é para cada pessoa que vive na terra ou que viverá antes que chegue o dia do Senhor. A expiação, na verdade, significa cobrir. É do hebraico kapar, cobrir, cancelar, e do grego katalage, troca, reconciliação. Gabriel me mostrou como desenhar o diagrama que explica a importância e a função da expiação. Esta mensagem tripla é para aqueles que estão vivendo para Deus, para aqueles que são descuidados e para os incrédulos, para que eles conheçam a grandiosidade de Deus. Esta mensagem é tão importante que tem feito parte de todas as visitas angelicais. É o ponto focal de toda a história e para todas as pessoas. É o centro do plano de Deus para a redenção da humanidade. É a plataforma de lançamento para a eternidade. A urgência e a importância dessa mensagem são tão significativas que me sinto desafiado por Deus a lhe dizer para colocá-la em seu coração, em sua mente e falar sobre isso com as pessoas onde quer que você esteja. Mostre para as pessoas o que Jesus fez e o que ele pode fazer. Acima estão as palavras santo, inculpável, irreprovável. Abaixo, entre nós e Deus, está a palavra expiação, sacrifício de Jesus. E abaixo desta faixa, desta expiação, estão as palavras pecado, culpa e fracasso. Explicando, no centro do diagrama há um arco semelhante a um arco-íris. Este arco sobre nós é a expiação, a cobertura, o sangue de Cristo. Acima do arco da expiação está Deus e a maneira como ele nos vê. Abaixo está o homem e a maneira como ele nos vê. O homem nos vê com pecado, falta e fracasso. Mas Deus olha através dessa cobertura, dessa expiação e vê santidade em vez de pecado, porque ele já cuidou do pecado. Em vez de culpa, Deus vê irrepreensibilidade. Em vez de falhas, ele nos vê irrepreensíveis. Ele não vê nada com que possamos ser reprovados, repreendidos ou acusados. Como está em Colossenses capítulo 1, versículo 22. Mas agora
ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Deus não pode tolerar o pecado por causa de sua própria natureza. Do ponto de vista dele, deve haver perfeição total antes que ele possa nos aceitar. Do nosso ponto de vista terreno, procuramos uma maneira de nos libertar do pecado, puxando-nos pelas alças de nossas botas, mas Deus me explicou a santidade de uma forma inteiramente nova. A santidade é muito semelhante à glória de Deus. É a irradiação de sua personalidade e sua presença. A ausência de pecado é o resultado da santidade, não a santidade em si. Santidade é literalmente o caráter e a natureza de Deus. Deus é santo. Deus fala da estrada da santidade que chega até a terra. Pela graça, o favor imerecido de Deus, o homem se aproxima de Deus por aquela estrada. Jesus foi e é a santidade de Deus, estendida a nós, e Ele provê o caminho porque Ele é o caminho. Somos aceitos por Deus porque Jesus era santo, e então somos cobertos de justiça, para que Deus nos veja exatamente como Ele vê Jesus. Vemos abaixo do arco da expiação, observe o diagrama, como somos vistos aos olhos dos homens. O homem olha para o nosso pecado, nossa culpa e nossas falhas por baixo, e as acusações vêm contra nós tanto por parte de pessoas quanto da parte de Satanás. O desejo de Deus para nós é que vejamos aqueles ao nosso redor como Ele os vê. Para realizar isso, Ele nos deu sua palavra, seu Espírito e o sangue de seu Filho Jesus. Assim como Deus não suporta o pecado, Ele também não suporta a falta. Quando um cordeiro era sacrificado sob a lei antiga, não só o cordeiro tinha que ser perfeito, sem uma única mancha ou falha, mas o sacerdote que fazia o sacrifício tinha que ser sem mancha para funcionar como sacerdote. Ele não podia ter nenhum defeito em todo o seu corpo. Deus é um Deus de perfeição. Deus deu leis muito estritas e exatas a Arão, o sumo sacerdote, sobre como ele deveria apresentar sacrifícios de animais para a expiação dos pecados da família escolhida de Deus, os filhos de Israel. Deus me permitiu ver o sacerdote do Antigo Testamento quando ele entrou com os sacrifícios para oferecer pelos pecados do povo, para que eles pudessem ser cobertos de um ano para o outro. Eu já tinha interpretado esta escritura como significando que o sacerdote estava pronto para entrar no lugar santo, dentro do véu, porque ele havia feito todas as coisas certas antes de entrar, que ele havia alcançado a perfeição completa, seguindo cada uma das instruções de Deus. Eu sempre senti que esta era uma preparação suficiente, mas Deus me fez ver que isso não era uma compreensão completa do propósito desses ritos. Arão, o sumo sacerdote, e seus sucessores só podiam ir a um determinado lugar no sacrifício antes de completar sua preparação para a entrada no lugar santíssimo dentro do véu.
Foi chamado assim por causa da santidade desse lugar interno do tabernáculo. A arca, coberta com o propiciatório, foi guardada atrás do véu no lugar santíssimo. Deus disse, abro aspas, pois eu mesmo estou presente na nuvem acima do lugar da misericórdia. Fecho aspas. A única pessoa em todo o mundo que poderia ser considerada totalmente justa, totalmente pronta, totalmente preparada, seria o sumo sacerdote. Deus me permitiu ver essa cena quase como um panorama vivo. Eu vi Arão, o sumo sacerdote, chegando, trazendo um novilho que tinha que ser morto apenas para a purificação deste sacerdote. O sangue desse bezerro teve que ser aplicado a Arão e colocado em todos os objetos da sala, mas ele não poderia começar seu trabalho no lugar santíssimo até que algo mais acontecesse. Ele foi instruído a pegar um punhado de incenso que havia sido batido e transformado em pó fino. Isso representava a flagelação que Jesus teve de suportar por nós. Então Arão pegou algumas brasas vivas diretamente do fogo, entrou no lugar santíssimo e rapidamente colocou aquele punhado de incenso nas brasas. Instantaneamente, uma nuvem subiu do incenso e cobriu o lugar de misericórdia, entre parênteses, o propiciatório, fecho parênteses, acima da arca. Arão foi engolido pela nuvem que era um incenso de cheiro doce que alcançou e agradou a Deus. Então, quando Deus olhou para baixo, ele viu Arão através da nuvem que representava Jesus Cristo e seu sofrimento. Somente por este ato, Arão poderia salvar sua própria vida. A paz do Senhor, eu sou a irmã Clélia Barros. Eu moro na cidade de Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco, no Brasil. E convido vocês a assistirem a segunda parte deste capítulo, que está no próximo vídeo. Está uma bênção, não percam!